Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Um bloco de aço contém uma cavidade de 20 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, sendo de 36 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1 o coeficiente de dilatação volumétrica do aço. O volume dessa cavidade a 100 graus Celsius, letra A, se reduz de 18 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. B, se reduz de 72 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. C, aumenta de 18 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. D, aumenta de 36 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. E letra E, aumenta de 72 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. Então, a gente está falando de uma cavidade dentro de um bloco. A cavidade ela é um espaço vazio. Quando um corpo ele é aquecido ou resfriado, a tendência é que seu tamanho mude. Porém, se ele tiver um espaço vazio, se ele tiver uma cavidade, esse espaço muda junto. Quando um corpo tende a dilatar, o espaço vazio contido nele vai dilatar também na mesma proporção. Quando um corpo tende a contrair, o espaço vazio também contrai. Então a gente vai estudar esse espaço vazio como sendo o corpo em questão, né? Um espaço feito de aço. Então o que a gente tem de informações ali para trabalhar? Primeiramente, nós temos que o volume inicial desse espaço é de 20 centímetros cúbicos. Isso a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. O que a gente vai estudar é um aumento na temperatura até que ela chegue a 100 graus Celsius. O que nós sabemos também é que o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, desse material em questão, é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a gente quer saber o quanto esse espaço, essa cavidade, se reduz ou aumenta. Então o que a gente está estudando é a dilatação volumétrica dele. Se essa dilatação for positiva, isso representa um aumento. Se essa dilatação for negativa, isso representa uma redução. Então a gente vai fazer esse cálculo para descobrir. A dilatação volumétrica de um corpo, ela depende de 3 fatores. Primeiro, ela depende do volume que ele tinha no início, depende do material que ele é composto, no caso do seu coeficiente de dilatação volumétrica, e depende de quanto variou na sua temperatura. O volume inicial nós temos que vale 20 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrico vale 36 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. A variação de temperatura, a princípio nós não sabemos, mas ela é sempre medida como temperatura final menos inicial, ou seja, 100 menos 0, que por acaso dá 100. Vamos lá fazer a conta. 20 vezes 36. 2 vezes 36 dá 72. Com mais o zero do 20, 720. Vezes 100, basta acrescentar 2 zeros. E isso ainda está sendo multiplicado por 10 elevado a menos 6. Onde o 10 elevado a menos 6, ele poderia cortar até 6 zeros se tivesse ali no final. Ou andar com a casa decimal 6 vezes para a esquerda. O que a gente tem que fazer aqui, devido às alternativas, é só retirar os zeros que tem ao final. Como são 3 zeros, eu tenho que andar 3 casas. Então ficaria 10 elevado a menos 3 ainda. Então eu podia andar 6 casas. Andei 3, ainda posso andar por 3 casas. Então fica aqui a resposta. 72 vezes 10 elevado a menos 3. E a unidade de medida é de volume, sempre igual à medida que a gente colocou aqui no volume inicial, que no nosso caso é centímetros cúbicos.
E repara que essa variação de volume, essa dilatação, ela deu positiva. Isso aqui representa um aumento no volume. Então, no nosso caso aí, a alternativa que apresenta esse valor de aumento e representa um aumento de fato, está na letra E. Aumenta de 72 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos.